Oi, pessoal. Vim aqui, pleno domingo, para poder dizer a vocês que não se desesperem com autodecuração, tá certo? É a primeira coisa que eu quero dizer a vocês. E a segunda coisa, eu trouxe aqui para vocês uma planilha que eu estou construindo. Na verdade, todos os parâmetros já estão colocados nela. Ela só está não muito organizada, mas eu vou enviar para vocês e já dá para vocês usarem, tá certo? Então eu queria mostrar para vocês. Eu estou usando esse modelo aqui, ó, lá daquela apostilazinha do livro AD, né, Autodecuração da Água, Manual do Usuário, que eu postei lá no Classroom, aquele primeiro exercício, tá? O primeiro exercício, que é o exercício que ele resolve lá na apostila, tá certo? Então, é o exemplo que tá aqui na planilha 1. Deixa eu organizar aqui, né? Aqui na planilha 2, eu coloquei um exemplo que tá lá no slide, tá certo? Que tá no slide. E aí fica a planilha 3 para vocês resolverem o exercício, tá? Para fazer o gráfico, que é o outro exemplo que tá lá aqui no AD, né? Que é esse outro aqui, tá? Que tem os dados aqui no AD também. E que está lá no Google Forms. Então, só para mostrar para vocês a planilha. O que está aqui em amarelo são os dados que vocês precisam preencher, tá certo? O restante, ou é constante, ou ele vai calcular. Então, por exemplo, concentração de saturação. Vocês têm que preencher aqui o valor, vocês vão olhar lá na tabelinha qual é a concentração de saturação. Velocidade, né? Normalmente está dado lá no problema. H, que é a profundidade da lâmina, também está dado lá no problema. K1, vocês vão olhar lá pela tabelinha, tá? Aqui, ΔT é a variação de temperatura. Lembra que K1 e K2, eles são calculados inicialmente a 20 graus. E aí a gente precisa fazer a correção, né, para a temperatura que for dada no problema. Às vezes é 25, 23. Então, quem é o ΔT? Se a temperatura que foi dada no problema foi 25, o ΔT vai ser 25 menos 20, que é 5, tá? Que é variação de temperatura, beleza? A DBO última ele calcula, o KT ele calcula, e aqui os outros dados que vocês precisam colocar, né? DBO do rio, DBO do esgoto, a vazão, coloca aqui em metros cúbicos por segundo, ele já vai calcular, né, em litros por segundo, para poder a gente fazer a DBO da mistura e o OD da mistura, o OD do rio e o OD do esgoto. E aí, gente, ele vai calcular, tá? Eu deixei as formulazinhas aqui, ele vai calcular a DBO da mistura, ele calcula o OD da mistura, o déficit inicial de oxigênio, o tempo crítico, tá certo? A distância crítica, o déficit crítico e o OD crítico, já tá tudo aqui com as formulazinhas, né? Calcula o KT, né? Já está na fórmula. O K2 que está aqui, ele tá a fórmula de O'Connor e Dobbins. Se for outra condição de rio, aí precisa fazer o ajuste da fórmula. Mas eu deixei porque lá no problema é essa fórmula mesmo, tá? Que a gente vai usar. E aí, os θ, K1 e K2, né? Que são aqueles valores aqueles coeficientes que variam com a temperatura, já deixei aqui que são constantes. O valor de E, que é o exponencial, tá? Tá aqui já, que é também constante. E aí ele calcula, né, a concentração inicial, DBO último eu só fiz repetir, tá? Colocar aqui para cima. E aqui os valores de K1 e K2 corrigidos para a temperatura, que ele leva em consideração, né, o K1, tá? Vezes o E, aqui, né? Cadê? O E não, é o θ elevado justamente à variação de temperatura, que aqui nesse exemplo a temperatura era 25 graus menos 20, que é o do K1 padrão, fica 5 graus, tá? Então, esses são, só onde está em amarelo é onde vocês precisam preencher. O restante ele vai calcular, tá? E aí, aqui, a mesma coisa. Vocês vão colocar as distâncias, né?
Aqui eu estou colocando, ó, 10, 20, aí pulei aqui para distância crítica, né? Sempre estou deixando aqui um com a distância crítica, né? E outros valores, tá certo? Esses valores, vocês alterando aqui os valores, a distância está em metros, tá? Não está em quilômetros, ele vai calcular automaticamente os outros valores, tá? Então, ó, ele calcula o tempo em dias e vai calcular a concentração de acordo com a fórmula. Aqui a fórmula está aparecendo bem simplificada, tá? T2 menos S2, porque eu fatorei a fórmula, tá? Eu fiz os pedacinhos dela. Eu fiz o K1 vezes o L0, K2 menos K1, o E elevado a menos K1T, E elevado a menos K2T, CS, C0. Aí depois eu fui fazendo as continhas, para aí no final eu ficar aqui nessa coluna só com o T2 menos S2, que é a concentração de saturação menos esse valor, que esse valor é resultante dessa conta aqui todinha. Então, esse pedaço aqui que está em azul claro, tá certo? É só acessório para poder chegar no resultado daquela fórmula grande. Qual é a fórmula grande? Essa daqui, tá? Então, ó, eu peguei esses fatores e calculei separados, tá certo? Cada um deles, para poder, no final, eu ter aí só esse aqui, que é o CS, menos isso aqui tudinho. Então, lá na célula T, na coluna T, eu tenho CS. Aí é T menos S. O S, ele é justamente o resultado dessa parte aqui da expressão, tá? É só porque está dividido. Então, vocês não precisam olhar para esse lado de cá. Vocês vão olhar somente aqui, ó. Nesses parâmetros aqui, que ele vai calcular tudinho, tá? E aqui que vocês têm que colocar as distâncias, aí ele já vai dar o resultado em dias, tá certo? E já vai dar automaticamente também a concentração no tempo T. Então, a concentração no tempo 0, concentração no tempo 0,33 dias, e assim por diante, tá certo? Então, eu coloquei aqui, repetir CT e distância, que foi para facilitar para fazer o gráfico. Que o perfil, eu estou usando essas duas colunas aqui, tá? Essa coluna, ela é só repetindo aqui, beleza? Nada demais. E essa coluna, eu fiz aqui, ó, uma condição, porque como vocês observaram, alguns valores de concentração deram negativo, e a gente sabe que não existe concentração negativa, tá? Essa concentração, ela não tem valor físico. E aí, lá no problema, né, no exercício aqui do livro, do manual, quando essa concentração, ela dá negativa, deixa eu achar aqui, tá? Ele diz que, né, ó, aqui ó, deu menos 11,29, então a gente usa a concentração crítica como zero, que é o menor valor possível na prática. E aí vou usar, tá vendo que o gráfico dele tá parecido com o meu? Ó, ficou aqui reto porque teve um monte de zero, né? Tá? Então, sempre que o valor for negativo, a minha concentração, em vez de ser esse valor negativo, ela vai ser zero, né? Porque não existe concentração negativa, só existe a partir de zero, tá? Então, eu coloquei uma condição que se esse valor aqui fosse negativo, aqui ele botasse que era zero. Se o valor fosse positivo, ele podia repetir o valor que está aqui, tá? Mas assim, vocês não vão precisar mexer. Aqui, nesse pedaço, vocês precisam mexer somente nessa coluna aqui de distância. Vocês só vão preencher isso aqui. O restante preenche automaticamente, tá? Isso aqui, vou também destacar, que é a parte que vocês vão usar. Isso aqui para cá não precisa vocês mexerem, que já está tudo configuradinho. É só as continhas para poder chegar aqui no resultado, tá? E lembrando, novamente, o que está em amarelo é o que vocês vão adicionar, beleza? E aí ele vai traçar o gráfico, tá? Ficou reto por conta justamente disso que eu expliquei a vocês, com muitos valores negativos, aí repetiu muitas vezes o zero. Mas aí quando ele começa a sair, ó, o oxigênio volta a recuperar, tá? Mostrando aqui o exemplo da planilha 2, que o planilha 2 ele tá mais bonitinho, né? Porque, ó, aqui na concentração ele não apresentou valores negativos. Coloquei a mesma condição, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui.
Da mesma forma, ó, se G2 for menor que zero, assuma que é zero, se não, repita o valor, tá? Mas como não tinha nenhum valor negativo, ele repetiu os valores. Então, ó, o que é que acontece? No tempo zero, o oxigênio está aqui, né, 5,95, que é a concentração inicial, ó, da mistura, tá? Aqui ele calculou por uma forma, aqui ele calculou por outra, né? Aqui ele calculou por aquela fórmula de OD da mistura. Vazão do rio, OD do rio, mais vazão do esgoto, OD do esgoto, dividido por vazão do rio mais vazão do esgoto, tá? Então, aqui ele calculou de um jeito, aqui ele calculou por aquela fórmula grande, e vejam que dá a mesma coisa, né? E aí, ó, aqui nesse não tem nenhum valor negativo, então ele começa decaindo, atinge o valor crítico, ou seja, o menor valor, que é 1,8629 de oxigênio, e depois ele começa a se recuperar, tá? Aqui, eu coloquei aqui em marrom, não foi usado, né? Porque nesse exemplo, que é o exemplo que está no slide, tá, da aula, só vai até 50 quilômetros, né? Mas eu poderia continuar aqui até ele atingir o OD mínimo permissível, que é 5, tá? Aqui, deixa eu ver, ó. Aqui a gente até passou um pouquinho do 5, que é o OD mínimo permissível para um rio de classe 2, né? Então, 150 quilômetros, ele tá aí 5,2. Então, ele se recuperou, beleza? Então, só voltando lá para a planilha 2, mesma coisa, ó, aqui é só os cálculos, que é que eu preciso colocar, concentração de saturação, velocidade, lâmina, o K1, que aqui eu usei 0,38, lembra que o K1 ele varia de 0,35 a 0,45, a depender da condição de poluição, se o esgoto é bruto, né, ou se o esgoto já foi tratado. Então, aqui eu usei 0,38, era um esgoto bruto, mas eu usei 0,38. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo que está lá no manual do usuário do A de água, eu usei o valor máximo, tá? Cadê? Vamos ver aqui. Calma, eu usei o valor máximo do intervalo lá da tabelinha que tem no slide, que o intervalo para esgoto bruto ele vai de 0,35 a 0,45. Por que eu usei 0,45? Porque esse esgoto é bruto e ele tem uma DBO altíssima, uma DBO de 10.000 miligramas por litro. Botou aqui a unidade, tá? Então, ele tem essa DBO altíssima, então por isso que eu usei o valor máximo, tá certo? Aí lá no outro, a DBO era 341 miligramas por litro, né? Então, eu usei um valor que não era o valor máximo, tá? Então, é isso, minha gente. É assim, a planilha aí é para ajudar vocês, né? Quem quiser melhorar, botar mais organizado, é porque eu fui fazendo aos poucos, né? E colocando os parâmetros à medida que eu ia precisando deles, por isso que ela ficou um pouco fora de ordem. Mas o que importa é que ela é funcional e ela traça aqui o nosso gráfico, tá certo? Lá na planilha 3, vocês podem ver que tá tudo div 0, porque tá faltando os dados, né? Então, quando vocês preencherem com os dados do exercício, aí ele vai automaticamente preenchendo tudo, tá bom? Então, um cheiro, sem desespero, resolvam aí e qualquer coisa pode me procurar, tá bom?